Campeonato Brasileiro. Boi, antes da gente falar do jogo de ontem, jogo da vitória contra o Bahia, de sábado, que quase nos recolocou na liderança, teve o jogo em Minas Gerais, que felizmente o suposto Grêmio Recreativo de Escola de Samba Mocidade Independente Padre Miguel me prendeu de meio-dia até 10 da noite, então eu não pude ver o jogo, e eu sabendo 2 horas depois fiquei puto. Se eu tivesse vendo, eu teria... Transtorno muito claro, né? Eu não vou contar o que aconteceu no Maracanã diante do Córdoba, mas foi o primeiro jogo da temporada que me irritou pra caralho, porque há um discurso desde o início do ano, com a chegada do Boto, que o Flamengo ia priorizar o Campeonato Brasileiro, que era o norte da temporada. E o Flamengo, pô, é um começo de pressão, principalmente sem a bola, marcando em cima, pressionando a saída dos caras. O Flamengo cria bastante também é hipérbole, né? O Flamengo criou algumas chances, dava para ter saído na frente do placar. Cebolinha numa atuação detestável mais uma vez, errando tomada de decisão idiota. E aí a gente toma um gol na falha de escolha do Léo Pereira. O nego estava tentando crucificar covardemente o meu Rossi, que eu sempre defendi aqui neste programa. E a gente empata o jogo para terminar o primeiro tempo de uma maneira justa, né? Que era o resultado justo. O Flamengo também não merecia perder, ir pro intervalo perdendo. Mas no segundo tempo, de novo, mais uma vez, o Flamengo não aguenta correr, porra. E quer dizer, hoje, depois de Flamengo e Cruzeiro, Flamengo e Córdoba na Argentina, e qual foi o último jogo? Flamengo e Bahia. Eu acho que a preparação física. Até o jogo de quarta-feira, eu estava achando que era sacanagem. Que os caras estavam escolhendo o jogo. Tem um corte que você fala que você não gosta dessa ideia de faltou correr. Você acha pobre, você acha um debate pobre. Eu sou do extremo oposto. Não acho que seja extremamente preponderante o time correr pra caralho. Evidente que correr somente não basta. O Flamengo tem que jogar bola. Mas, porra, eu até usei o exemplo do Palmeiras ontem. Você vê o Palmeiras. O Palmeiras joga feio pra caceta. É um time que, diante do elenco que tem, cria pouco. É uma merda. O jogo do Palmeiras, se você for ver pra se entreter, você fica puto, porque é horrível. Só que o Palmeiras não abre mão de correr até o último segundo. O Palmeiras se escorna de correr até vomitar o jogo inteiro. E a impressão que eu tenho é que o Flamengo faz o inverso. Passar por um momento na temporada de erros, de falhas técnicas, é normal oscilar durante a temporada. Até você se cagar. Viralizou o vídeo da moça que cagou na maratona. Você viu isso? É isso. Você tem que correr até se cagar. Porra, e o Flamengo faz o inverso. Parece que os caras pensam assim: a gente é foda, a gente é bom pra caralho, não vamos nos desesperar. Nós vamos diminuir o ritmo para não demonstrar desespero e as coisas vão acontecer naturalmente. Irmão, não vai acontecer, porra. Se você não correr, não vai acontecer. E o jogo contra o Cruzeiro, além de ter o outro time, você fala isso também, a gente entra numa de faltou correr, ignorando que existe outro time do outro lado. O Cruzeiro jogou bola. O Cruzeiro foi melhor tecnicamente que o Flamengo e o Cruzeiro humilhou a gente fisicamente. O Cruzeiro atropelou o Flamengo. E na quarta-feira o Flamengo foi Eu sei que o dinheiro, o encanto da pelada, os caras são pessoas que ganham 3 milhões de reais por mês. Não é possível que não pegue no orgulho de você essa porra. E aí o Flamengo vai pro cu da Argentina, faz um gol andando, num lance, que foi o primeiro lance de perigo do jogo. E depois o Flamengo joga 15 minutos. Nos outros 75, é a massa dos caras, porra. Se o Flamengo tivesse saído da Argentina perdendo, não seria absurdo. E não é possível que isso não pegue no orgulho dos caras. Seja por falta de planejamento, seja por planejamento errado. Enfim, pode ter N motivos, N razões. Mas o Flamengo corre muito pouco, porra. E em vários momentos parece que é sacanagem. Não tem como o Flamengo correr menos com o time da Argentina. Do cu da Argentina, o Central Córdoba.
Esses caras vieram pro jogo de quarta-feira depois de 5 derrotas seguidas no Campeonato Argentino. Porra, é uma loucura, caralho. O que o Gerson fez sábado no Maracanã, há quanto tempo o Gerson não corre daquela maneira? Jogou mal. Tecnicamente foi mal, mas correu pra caralho. Há quanto tempo o Gerson não corre daquela maneira, porra? Sabe qual é? Eu postei que, porra, se esses caras derem a porrada sábado no jogo contra o Bahia e quinta-feira contra a LDU, vai ver algum presepa dando uma entrevista ou numa coletiva falando assim, tá vendo? Aqui é um time de homens. Aqui a gente respeita vocês. Pra mim, Bui, novamente, vou repetir, oscilação é normal, mas tem que correr, porra. Tem que correr. E não importa se você tá com beicinho com o técnico, se você tá triste com diretoria, se você tá com rixa com companheiro de time, você tem que correr. Você não corre por ninguém ali, você corre pela gente, pô. E a torcida do Flamengo abraça pra caralho. A gente não deixa de estar lá no estádio. Nego que não tem tanto dinheiro assim no mês, economiza pra estar no estádio, pra quando pode comprar um material oficial, pra ajudar o clube, pra pagar o sócio do torcedor. Você todo dia 5 não pinga, porra? Você não tem a estrutura foda? Por que você não vai correr? Por que caralho você não vai correr? Porra, é um somatório que eu fico transtornado, pô. Perder, não é que perder é normal. É do jogo, pô. É do jogo. Você não correr, você tem que apanhar. Você tem que morrer. Isso aqui, quando eu falo você tem que morrer, é metafórico. Figurativo. Não é, porra, chegar aqui e o rosto tomar tiro também. Não é assim. Mas, pô, você tem que ser amassado. Nas mídias sociais você tem que ser vaiado. A torcida do Flamengo também não pode entrar numa de romantizar fase ruim, porque esta porra aqui não é Corinthians. Flamengo, o dia que o Flamengo tiver uma seca de 17 anos, alguma coisa tem que acontecer. Porque os caras tratam lá, porra, você está vendo a fiel caralho. Fiel caralho, você tá no Flamengo. Se você quiser romantizar momento ruim, uma fase merda, uma década, quase 2 décadas de merda, você atravessa a Dutra, vai pro lado feio e veste preto e branco. Aqui não. E é isso, os caras têm que correr, boi. Ganha em dia, é profissional, tem estrutura, ganha pra caralho, aliás, a torcida abraça, o estádio tá sempre cheio. Você quer mais o quê? Você tá no Flamengo, porra. Ah, não, porque a temporada é longa. A temporada é longa se você correr agora. Se você tomar taca, a temporada acaba e em agosto já é Feliz Natal. Já é Natal na Líder Magazine. Você tem que correr agora, porra. E eu não entendo essa porra. Parece que a gente sempre tá esperando o amanhã. O maior adversário do Flamengo hoje, o maior rival, o futuro. Mas que futuro é esse, porra? Você botou lá os últimos 15 jogos na Libertadores, tem 5 vitórias. Isso não é um problema do Felipe Luiz. Isso não é um problema da gestão BAP. Isso é um problema de 22 pra cá. De 20 pra cá, porra, não tem condição dos últimos 15 jogos de Libertadores, o Flamengo ter vencido 5. Isso é uma vergonha, porra. As últimas fases de grupo que a gente pegou, coisa que a gente sempre reclamou, a gente sempre pega grupo foda, grupo difícil, sempre tá no grupo da morte. Os últimos 2 foram grupos merdas, porra. A gente pegou Alcas, Nublense, pelo amor de Deus, caralho, o Flamengo não consegue ganhar dos caras. Palestino, porra. Os últimos 3, né? Os últimos 3. Você falou em Alcas e Nublense, é Vitor Pereira e São Paulo. Porra, tá entendendo? Então, esses caras têm que começar a tomar vergonha na cara também, porra. Eu respeito, sou muito grato à geração de 2019, a quem participou de 2022. Esses caras também, eles têm que receber os louros pelos que eles fizeram. Mas você não pode sentar em cima dessa porra, não. Se você tá satisfeito, você pega teus paninhos de bunda e rala, caralho. Tem que correr, porra. Tem cabimento dentro de um grupo com Tátira, com LDU. Qual a outra íngua? Central Corda, porra. Um grupo com esses 3, a gente precisar chegar no 5º jogo no Maracanã e torcer pra vocês estarem com vontade de correr, de golear esses merda, pelo amor de Deus, né? E outra, que você também fala pra caralho. Porra. Ah, o Flamengo vai subir o morro, vai jogar na altitude. O Palmeiras nos últimos 10 jogos tem 80% de aproveitamento. Se eles não entram com a porra de um balão de oxigênio dentro do cu e tem oxigênio pra correr lá, e a gente não sabe, não tem cabimento entrar numa dessa, porra, não tem. O Flamengo tem menos de 50% de aproveitamento, pô. Se eu não me engano é 42, é quase 30. Quase na casa dos 30. Porra, então tem que começar também a pressionar esses caras, porque quiser moleza, senta em peru de velho. Sabe qual é?
Vocês estão no Flamengo, muito obrigado por tudo que fizeram, mas tem que correr, pô. E a torcida tem que cobrar. Desabafei. Gostei que você desabafou. E isso porque você nem tocou no tópico gol de Gabriel Barbosa aos 49 e 50 do segundo tempo. Isso aí também, eu já tô de saco cheio de pauta Gabriel Barbosa. Eu quero que se foda essa pauta. Mas o que a gente estava falando, não, desabafo fundamental que vai servir pra gente guiar o programa. Mas, cara, um dos pontos que eu ia falar sobre o jogo do Cruzeiro, o gol do Gabriel foi de menos, né? Foi uma infeliz coincidência do destino de coincidência, né? Nas 3 derrotas do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz, as 3 com pênalti de Léo Pereira. Deve ser alguma coincidência completamente trágica na vida dele. E eu, como não acredito em coincidência, místico que sou, né? Então o problema é todo dele. Esse idiota Central Córdoba contra o Cruzeiro são pênaltis idiotas, né, que ele faz e que a gente perdeu. Mas o que eu ia falar sobre o jogo do Cruzeiro é que depois, né, vendo os melhores momentos, eu não vi o jogo, né, vi os melhores momentos e depois lendo os comentários sobre o jogo, acho que o jogo do Cruzeiro foi o primeiro jogo. A gente falou até no programa aqui com o Matheus Emanuel que, na verdade, o que mais chamava a atenção na passagem do Felipe Luiz, né, pelo Flamengo, nesse período dele no comando do clube, é de que, para além dos resultados, mas o Flamengo não foi inferior ao adversário em nenhum jogo, nem contra o Fluminense quando ele tinha perdido lá atrás, né, no Campeonato Brasileiro, de 2-0. Contra o Central Córdoba, o Flamengo foi superior ao Central Córdoba no Maracanã. Poderia ter empatado, ter virado o jogo, mas, enfim, no azar não conseguiu. Mas o jogo contra o Cruzeiro marca o primeiro jogo em que o Flamengo foi inferior ao adversário. Foi uma derrota justa no final do jogo, né, nos acréscimos, no último lance do jogo, um pênalti idiota, mas que a gente tinha sido inferior durante o jogo ao Cruzeiro. O Cruzeiro fez por merecer a vitória, ia sair com um empate injusto, no final acabou saindo gol. E aí, na sequência, a gente vai falar melhor daqui a pouco de Libertadores, na sequência vem o jogo do Central Córdoba, em que o Flamengo abre o placar com menos de 10 minutos, um gol do Arrascaeta. O Arrascaeta perde um gol claríssimo pouco tempo depois, menos de 10 minutos depois. E a partir dali, acabou o Flamengo. O Flamengo botou o cu na parede, ficou esperando a morte chegar. Felizmente, a morte não chegou. Chegou só uma porradinha de leve que foi um empate, porque a morte poderia ter chegado ali mesmo, com a vitória do adversário. Falando de brasileiro, o jogo contra o Vitória poderia ser uma derrota ou um empate, pô. O Vitória tem um gol do empate na bola desviada. O lance seguinte é um cara na cara do gol, sim. que ele chuta quase no cantinho. Sim. E aí chama atenção nesse recorte, né, para além de ter jogado mal, mas como você muito bem falou, a questão física do Flamengo, né? A sensação de que o Flamengo ele vai perdendo jogos fisicamente. Contra o Bahia, por exemplo, chama atenção. O Flamengo faz o gol logo no início, né? Não sei com quantos minutos foi o gol do Michael, mas o gol do Arrascaeta, mas foi logo no início. A jogada do Michael. Mas o Flamengo controla o jogo na posse de bola. Em momento algum, o Flamengo não toma sufoco do Bahia em momento algum, né? Foi uma vitória merecida, o Flamengo teve até chance de ampliar e tal. Mas também o Flamengo não massacra, não domina no sentido de pressionar o Bahia, né? O Flamengo, pelo contrário, ele controla o jogo com posse de bola. E nesse contexto especificamente, o Flamengo, mais uma vez, ele, para não morrer fisicamente, ele controla o jogo com a bola. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo faz 2 alterações por lesões musculares, né? Curiosamente, lesões musculares dos dois contra a LDU, no primeiro tempo com 2 lesões musculares. A lesão do Ala é com 10 minutos de jogo. O Flamengo faz um gol, logo depois do gol, 13 minutos, 15 minutos, a lesão do Ala, do Pulga já é mais pro final do primeiro tempo. Mas, enfim, isso dá o tom. Você hoje estava falando sobre isso no manifesto, mais cedo. O número de lesões que a gente tem, Abraão, inclusive, bate muito nessa tecla, né? Fala assim, cara, é inadmissível que a gente, por exemplo, no ano passado, usou a carta, que foi real, né, de fato, e o Flamengo priorizou o campeonato estadual no primeiro semestre, né? Deu um foco no campeonato estadual, jogou com o time titular, fez a tal da campanha sem tomar gol, né? Além de ser campeão invicto, não tomou um gol com o time titular em 13 jogos ou 12 jogos, sei lá quantos jogos foram. E isso significou poupar time na Libertadores e tal, e deu merda depois. O time morreu, todo mundo estourou, enfim.
Esse ano, isso não aconteceu. O time de sub-20, não é, e tal, jogou por 5, 6 rodadas da Taça Guanabara. E depois rolou uma mescla gigantesca. Vários jogadores jogaram só 2, 3 jogos dos titulares, dos principais titulares, jogaram 2, 3 jogos de campeonato estadual. Focaram em jogar a Supercopa primeiro, aí depois jogaram ali semifinal, final, né, já na resolução do campeonato, pegaram alguns clássicos e tal. Campeonato Brasileiro também, trocando muitos jogadores, né, nesse controle de minutagem e tal. E ainda assim a gente vê os caras estourando. A gente falou num dos últimos programas aqui, Léo Pereira tinha engatado uma sequência de 13, 14 jogos. Foi ele ou Léo Ortiz? Não lembro quem foi. Engatou uma sequência de 13, 14 jogos seguidos. Uma das críticas que a gente falou aqui, né, que foi a questão do aproveitamento dos jogadores da base, em jogos bunda de campeonato estadual, jogos de menor importância, né, os moleques não jogavam, foram jogar lá contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil. O João Vitor foi titular, né, e tal. Os moleques corresponderam, deu certo, a coisa fluiu, mas isso, né? Pouco aproveitamento, a rodagem das coisas, mas independente disso, e aí que está meu ponto, houve, de alguma maneira, essa rodagem dos jogadores. É inadmissível que o Flamengo esteja em maio estourando o jogador. Isso é inadmissível, né? A gente falou no início dessa temporada aqui que a galera que trabalha com isso fala muito que o início de temporada acaba tendo muita lesão muscular, porque os jogadores vêm de férias e aí logo depois vem ali uma carga de treinamento e tal, não sei o que, uma coisa um pouco diferente e acaba rolando, né, de forçar a musculação e tal. Quem trabalha na área pode falar melhor. Mas li muito sobre isso nas redes sociais. Agora, a questão é a seguinte, nesse caso, a gente já passou esse período, tivemos essas lesões de início de temporada, mas a gente, jogadores que não conseguem fazer 30 jogos no ano, pô. Vários não conseguem fazer. Esse jogo ele foi até jogou 90, vem de alguns anos, né? Mas que a gente precisa corrigir. Eu não sei se é um desconhecimento, uma ignorância da minha parte, né, de que isso aconteça ou deixa de acontecer nos outros times, mas eu acho muito difícil que aconteça nos outros clubes na mesma incidência que ocorre no Flamengo. Acho muito difícil, muito difícil. Flamengo... Ih, caiu? Qual é a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é pra deixar o hacker maluco. Voltamos? Comenta aí se voltou, se tá tranquilo. Voltou. Cara, gênio inverso. É um nome. Pode acontecer. O outro botou aqui, como é que é? Boa noite, povo. Voltou, Renan? Caiu de novo. Será que estão ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo a gente? O áudio parou em algum momento? Ah, você estava vendo, Renan? Estamos ouvindo vocês. Infelizmente, ouvindo de forma cristalina. Agora Estamos voltou. ouvindo. Então não precisa voltar em nenhuma parte, né? Vocês ouviram tudo, só não estavam vendo. Depois Cara, faz igual psicofonia em medo de espírito. recorte. Bonito. Incrível, né? Fantástico. Alex Bedanta, dando expor na gente de novo. Tem que dar expor A mesmo. conexão tá mais lenta do que o Felipe Luiz pra substituir. Caralho, isso é outra porra. Essa é outra pauta aí que tem que ser dita. Podemos ir? Você lembra de onde tava? Faço a menor ideia, mas eu acho que sim. Renan, só Só marca vê pra quando gente eu aí, por posso favor, aqui. pra cortar na hora do Spotify. Podemos? Mete bronca, boi. Pode ir? Voltando. Não sei onde eu estava, mas
recuperando, eu tava falando sobre as lesões, né? E eu acho que isso não... pode ser uma ignorância da minha parte, desconhecimento, ou falta de interesse também de acompanhar os outros clubes, que essa é a verdade, que eu não me importo com eles. Mas acho difícil que haja uma incidência de lesões, de problemas físicos, como acontece no Flamengo. Acho muito, muito difícil. Flamengo na última temporada teve 3 lesões de tirar jogadores por quase um ano. Né? Então, assim... Isso não é normal. Pode ter sido, uma lesão, um azar, beleza. Mas, o Flamengo teve 3 num recorte ali de um mês. Fora várias lesões de 3, 4 meses, né? Luiz Araújo estourou na temporada passada. Luiz Araújo, se eu não estiver enganado, não volta para jogar a final da Copa do Brasil. Luiz Araújo não joga as finais. Mas tá no banco, né? Michael entra, tinha 2, 3 jogos e na sequência ele se machuca na semifinal contra o Bahia, no jogo de ida. Ele entra em 5 minutos, ele se machuca. E aí volta só para jogar o segundo jogo. Não, volta para a final, né? Que era um intervalo de um mês, 40 dias, enfim. Muitas lesões musculares, o Flamengo sempre tem esse problema. Já faz bastante tempo que acompanha nisso. Já foi criticado o preparador físico. Eu lembro que quando o Vitor Pereira veio para o Flamengo, volta aquele preparador físico que era do Jorge Jesus, né? Mário Monteiro, se eu não estiver enganado. Várias lesões acontecem, e na época rolou, né, um bafafá da porra por causa do cara. Aí, tá vendo? O cara da comissão do Jorge Jesus também é outra merda, ou seja, já era outra merda porque tinha acontecido merda na temporada anterior com o Paulo Souza e o Dorival. Vai pra sequência, né, com Sampaoli, estoura jogador também, era crítica porque, dosagem de treinamento, papapá. E estamos de novo com Tite, com a porra toda mais uma vez acontecendo. Não sei qual é o problema, mas não é possível que seja azar, que a gente condense todo o azar do mundo, todo o azar do planeta esteja concentrado no clube de regata. E lesão é normal, né? Não tem como você manter o padrão físico que o futebol exige hoje e não ter lesão. Mas, caralho, é o que você falou. Ano passado foram 3 lesões do cara morrer, né? Fosse nos anos 80, o cara ia ter que pegar um vestibular. A incidência eu tava falando sobre as lesões aqui, o Vinha nem voltou ainda, né? Pra dar o tom. O Pedro fica, acho que... E se voltar, a gente não sabe se vai ser ele ou se vai ser o obsessor, né? A gente tá vendo aí, né, mal e porcamente, nosso Pedro Queixo, esse ser humano maravilhoso, fantástico, muito acima da média, mas obviamente com uma capacidade, uma mobilidade, a capacidade física completamente diferente. Você vê, nesse jogo contra o Bahia, ele já não aguentou a sequência. E ele só tinha jogado 45 minutos contra o Central Córdoba, saiu no intervalo. Então, assim, é que ele é muito diferenciado, já voltou, fez 4 gols, né, no intervalo curto. Mas é difícil o cara ficar um ano, quase. Ele ficou 7, 8 meses fora dos gramados. É difícil, porque o cara pega para vários jogadores. Cebolinha, por exemplo, que a gente sempre bate aqui na tecla, é um jogador que ele não consegue engatar 5 jogos seguidos, pô. Ele tem talento, tem capacidade, beleza. Se o cara não consegue engatar 5 jogos seguidos, ele não é profissional, pô. Pra mim, não faz sentido. Então aí você vai e bota na caneta ali, né? O custo que um cara desse representa pro Flamengo é muito difícil. Então hoje o que a gente precisa de jogadores, como o Abraão fala, de jogadores saudáveis, antes de qualquer coisa, o cara tem que ser saudável. Se ele não tem condição de saúde, ele não pode estar ali. Mas jogadores de bola. O que a gente tem visto, assim... O jogo do Bahia deu uma estancada, para a gente voltar pro jogo em si, deu uma estancada nessa má fase, vamos dizer assim, que essa oscilação para baixo do trabalho, que foi o pior recorte do trabalho do Felipe Luiz, que foi o jogo contra o Cruzeiro no meio de semana, no final de semana, e no meio de semana contra o Central Córdoba. No final de semana contra o Bahia, o Flamengo faz um jogo controlado, não é um grande jogo, mas foi uma vitória muito importante, resultado. Não, que tem a ver com a ligação aqui. Pô, então é só a internet mesmo que tá um cocô hoje, né? Tá ruim? Pô, tá caindo direto aqui, cara. Oscila pra caceta. Já tirei. Tu tá no Wi-Fi? Tu. Daqui? Então tira aí, por obséquio. Marca de novo aí. Eu nem sei mais onde eu tô.
Porque senão se parar e voltar, parar e voltar. Tem dia que é noite mesmo. Vamos embora. Falar sobre o primeiro... a volta da Argentina, pra gente entrar na pauta da Libertadores. Não, pô, o Campeonato Brasileiro tem uma porra de coisa aí. Próximos jogos. Só vê depois aí quando você vê só vê qual foi o finalzinho que eu tava falando. Quero, porque senão eu não consigo voltar. A imagem voltou agora. Mas vai cair de novo. Não, beleza. Dá pra ir. Quando puder, fala. Já me liguei daqui. Dá pra ir. E na atuação no recorte do jogo contra o Bahia, o Flamengo controla o jogo, né? Pega um time misto do Bahia, tinha ali uns 4, 5 reservas, né? E o Flamengo controla o jogo, não domina, não pressiona, não perde gol pra caceta e tal. Ele, de alguma maneira, ele tenta não se desgastar. E pra mim, a visão do jogo pra mim foi essa. Não toma sufoco do Bahia, né? Como eu falei, a defesa que o Rossi faz provavelmente ia ser anulada, porque o cara estava impedido, que seria o grande lance de perigo do Bahia. Mas de resto, é um jogo extremamente controlado, que a gente fica mais nervoso vendo o jogo ao vivo, que se você for pegar o VT para olhar, você vai ver que teve nada demais, não aconteceu nada. O Bahia tem um lance até que é um pouco esdrúxulo, né? Que o Rossi tá com a bola no pé e o Rossi sai da área com a bola. E o time do Bahia, a linha de frente do Bahia fica, né? Eles ficam em linha, os atacantes, e ninguém pressiona o Rossi para que ele forçasse algum lançamento, alguma coisa. O Bahia também, de alguma maneira, ficou ali esperando não tomar uma coça. Foi beneficiado pela arbitragem, que é importante dizer isso. Eu tinha esquecido disso. Importante. Caralho. Aliás, eu tô até agora tentando compreender as razões pelo desespero do Senna no final do jogo. Acho que é um desespero também de 16 jogos e 16 derrotas, né? Mas ele deu chilique? Não vi, não. Deu. Foi lá em cima do árbitro, falar pra caralho, falou um monte de coisa. Não entendi até agora o que ele tava puto, porque o Flamengo teve um jogador expulso e num lance idêntico, o jogador do Bahia não foi expulso. E um pênalti não dado. Eu até achei que nem foi pênalti. Ah, não faça isso. Achei, de verdade. Passou lá, o cara dá um tapinha assim na bola. Não, achei. O lance é muito rápido, mas independente disso. Se isso fosse na Agrícola, o lance... você tivesse com apito, você ia ser massacrado. Estavam eu te não ia marcar. Eu não ia marcar. Estavam te massacrando lá no grupo, porque uma pelada, você, bizonhamente, foi covarde, não deu um pênalti, ou anulou um gol. Não foi isso? Não, lá no GP? Não, querem ficar cavando pênalti, eu não vou dar pênalti. Foda-se. Porra, na grama sintética? Não vou dar pênalti. Mas olha só, cara, nesse recorte aí, e mais, além de não expulsar, supostamente o lance polêmico do jogo é um suposto pênalti para o Flamengo. Então, assim, que não foi dado, inclusive. Então, chega no final do jogo, o árbitro dá 13 minutos de acréscimo. 13. Eu não sei que porra o Senna no final do jogo foi reclamar. E vai pelo hábito, né? Pela força do hábito de assim, perdeu, tem que botar a culpa em alguém. Então, culpa no árbitro, então foda-se. E vendo tantos anos de Abel Ferreira no Palmeiras... Dá certo. Tem mais o que fazer mesmo, porra, isso é verdade. O lance do pênalti imbecil do Léo Pereira lá no Mineirão, dizem que no início da jogada teve uma falta, né? E o VAR não chamou. No início do jogo, lance de quem? No início do lance, que o Léo Pereira faz um pênalti imbecil lá no Mineirão. Eu não vi o jogo. Dizem que no início da jogada, eu acho que era o Bruno Henrique que sofre uma falta. E o VAR não chamou. Não vi o lance. Não, Chico Freire aqui tá falando que eu sou vagabundo porque eu tô no time de Anderson Daronco. Porra, não é isso. Não é isso. É que, porra, de fato, eu não achei. Eu acho que se o cara marca um pênalti desse contra o Flamengo, eu ia ficar transtornado. Então, nesse caso aí, pô, os caras tentaram, eu vi depois, igualar um lance do Varela, né, numa dividida, que o Varela vai cabecear a bola e o braço do Varela pega no cara. E aí eles compararam com o lance de qual jogo? Dessa mesma rodada. Que alguém dá uma abraçada na cara de alguém e é expulso. O cara do Vitória.
Vasco e Vitória, que o maluco é expulso com 30 minutos do primeiro tempo. Que o maluco dá. O Mateuzinho, né? O Tentou cara matar. Ele foi pra, cometer um homicídio. Do nada, um lance idiota. Não sei se aconteceu alguma porra antes, quando tava prestando atenção no jogo. Mas ele largou o braço no maluco no meio campo. O Varela nitidamente tá fazendo um movimento de cabecear a bola e pega no cara. Mas enfim, a gente já tá acostumado com essas paradas também. Boi, aproveitando o ensejo e aproveitar a pauta Campeonato Brasileiro, o Lucas Bolzon deu uma ideia da gente comentar os comentários do YouTube, vendo que as pessoas pós-live têm deixado os comentários e os comentários estão aumentando, né? O @CurtMengão5277 deixou o seguinte comentário. E também vê que o Boi é fã do nosso eterno pau de dar em doido, que também atende por João Gomes. Cada dia mais aplaudo vocês. Cara... E aplaudiu de forma correta e você de uma forma vagabunda. Veja bem. Exatamente. Não. Eu, enquanto filho de Xangô e com um compromisso inadiável com a justiça, eu tenho que vir aqui me redimir com Agostinho Rossi, que numa das lives, não sei se é a penúltima ou a antepenúltima, falei que era um bom goleiro, mas para um clube de R$1 bilhão, ele era um goleiro abaixo da média, que ele não podia ser o titular do Flamengo, incontestável. Falei que do Rio ele era o pior, que ele estava abaixo de Léo Jardim, John e Fábio. E falei que em 80 jogos, que é o que se presume que o Flamengo faça durante a temporada, ele não faria 5 milagres. Eu não vou contar o último, contra o Bahia. Porque não ia valer. Não ia valer. Mas Vasco, Central Córdoba, foi Central Córdoba ou Grêmio? Foi Grêmio, né? Vasco, Grêmio, e eu tô esquecendo de um. Já seriam, eu acho que foi LDU, acho. Já seriam 4 contando com isso do Bahia. Ele nitidamente melhorou. Nitidamente. Hoje, ele e o Arrascaeta, pra mim, são os melhores do time. E, porra, tá fazendo valer o investimento, né? Ao menos agora. Porque durante muito tempo, uma bola meio difícil ele já entregava. Espero que ele continue. E, porra, diante desse cenário da volta dele aí, foi, caralho, no melhor momento do cara no Flamengo, agora que ele começou a agarrar, nego enche o carro dele de tiro. Aí não adianta também, né? Aí quem vai assumir o lugar? Matheus Cunha. Que se foda, então. Cara, pra gente passar... Calma aí que tem outra aqui. Você tá lendo os comentários, é verdade. @Danilo Costa 6038. Por que vocês nunca mudam o título do vídeo? Falei, não entendi essa aqui. E o título do vídeo, no caso, tem o número do episódio, porra, né? Que, em tese ele muda. Caralho, não, e tá... Pra mim, pelo menos, parece bem claro o motivo. Exatamente. Importante. @Fábio Faria 1327. A pior coisa que a internet trouxe foi o botafoguismo pra torcida do Flamengo. Revoltante pra caralho e nada menos rubro-negro que esse medo de zicar que essa criançada tem. Um perfeito desabafo. E o último, @Diego.CasteloBranco. Obrigado por existirem. Aí ele abre uma aspas aqui que a gente falou no último programa, que não foi uma fala nossa, né? Foi uma fala do Matheus. Ajude a identificar quem prejudica o Flamengo. Giovânio. Caralho, grande momento. A gente, na última gravação, na segunda-feira, o Matheus esteve aqui. O Matheus passou meia-noite com a gente, né, do aniversário dele, lá no bar do Armando. E na quarta-feira estivemos juntos para comemorar o aniversário dele lá no SAT, né? E o Matheus Emanuel já chegou pra gente falando isso, que tinham abordado ele sobre a fala do ajuda a identificar quem prejudica o Flamengo, Giovânio. Uma grande fala, né? A pessoa quando bebe, ela dá passagem a experiências fantásticas. E é isso. Pra gente seguir o programa, aliás...